Tem certos momentos nessa vida que a gente acha que está vivendo um filme, ou que a gente acha que está vivendo numa série. Minha profissão é muito legal nesse sentido, né? Não tem dia sem emoção. Eu não sei se vocês assistiram, mas um dos meus seriados prediletos nos últimos anos, chamava The Americans. Eu acho que o nome seria Os Americanos em português. The Americans é o nome. E é uma série de televisão, naturalmente aqui dos Estados Unidos, é um drama de espionagem que foi ao ar de 2013 a 2018. Então, ela foi produzida, criada por um cara chamado Joe Weisberg, que era um agente da CIA. Então, ela se passa na Guerra Fria, na década de 80, é muito legal, a produção é muito bem feita, a forma, o cuidado nos detalhes, tem aquele gostoso dos anos 80, assim, foi a época da minha infância, o Reagan presidente, eles mostram as coisas no jornal e tal, e gira em torno de 2 espiões soviéticos, que são a Elizabeth, que é o nome de uma das minhas filhas, e o Philip, que são a Kerry Russell e aquele Matthew Rice. São 2 bons atores, inclusive. Ela fazia aquela Felicity, né? E eles interpretam um casal que vive no subúrbio, que é uma vida muito parecida com a minha, só que nos subúrbios de Washington, e aparentando serem americanos. Eles parecem americanos comuns do subúrbio, que subúrbio aqui nos Estados Unidos são onde moram as pessoas subúrbio, né? Aquilo que está fora da cidade. São as casas que você vê geralmente são no subúrbio. Aquela vida bem americana, aquela vida de Homer Simpson. Só que, na verdade, eles são agentes da KGB russa numa missão de longa duração nos Estados Unidos. Eles são russos treinados para viver nos Estados Unidos como americanos. E aí parece que eles trabalham numa agência de turismo e tal, mas na verdade não. Então, e é uma premissa que é baseada em fatos reais. Os personagens são fictícios. Mas durante a Guerra Fria, a União Soviética realmente enviou espiões para os Estados Unidos, que eles operavam sob lendas, identidades falsas, que eram construídas assim na profundidade, com certidões, com tudo. E, obviamente, eles precisavam de gente infiltrada nos departamentos, etc., nas falsificações, e essas pessoas se passavam por cidadãos comuns. Eles eram chamados de os ilegais, no jargão da espionagem, era o codinome deles. Então, esses agentes ilegais, eles tinham essa tarefa de se infiltrar na sociedade americana, coletar informações. Em alguns casos, eles faziam operações de influência, desinformação. Os caras viviam vidas duplas por anos. Anos e anos e anos, mantendo as verdadeiras identidades, as missões deles totalmente em segredo, incluindo, em alguns casos, na série, por exemplo, o segredo era com os próprios filhos. E eu não estou falando isso para dar só uma dica de série, que é espetacular. Mas, na verdade, isso foi realidade. Inclusive, em 2010, o FBI desmantelou uma rede de espionagem russa nos Estados Unidos. Foram 10 pessoas acusadas de serem agentes. Esse caso é o caso conhecido como o dos 10 illegals, dos 10 ilegais, que mostrou, inclusive, que essa prática ainda é utilizada hoje em dia. E não é uma série, gente. Eu estou falando de uma série feita por um cara que era da CIA. Eu estou listando uma operação do FBI, mas tem ampla literatura a respeito dos espiões comunistas vivendo dentro dos Estados Unidos. Já dei dica de série, vou dar dica de livro. Leiam o Witness, do Whittaker Chambers, que eles falam, é relato pessoal, né, dele, que relata, inclusive, altos funcionários dentro do governo americano espionando para a Rússia. Melhor do que isso, você tem os livros do Christopher Andrews, historiador inglês, sobre os arquivos Mitrokin, do Vasily Mitrokin, com uma infinidade de agentes infiltrados. Tem o The Sword and the Shield, The World Was Going Our Way. Livros assim, absolutamente impressionantes. Peraí,
Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube, que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Porque é muito impressionante você pensar que tem pessoas que vivem verdadeiras vidas inteiras falsas e muitas vezes é por pura ideologia. E eu sabia que essas coisas existiam, porque, poxa, vi série, li livros, li as notícias de jornal, mas uma coisa é você saber da notícia, outra coisa é você viver a notícia. E eu nunca tinha vivido isso. Até que na última semana eu me deparei com essa notícia. E eu vou ler para vocês porque só lendo. Nem em filme uma história tão louca. Preso o ex-embaixador americano que era espião de Cuba, pasmem, há 40 anos. O Garland, né, o procurador-geral dos Estados Unidos, diz: essa ação expõe uma das infiltrações mais altas e duradouras do governo dos Estados Unidos por um agente estrangeiro. É de fato, talvez seja a mais duradoura. E é esse cara aqui. Por 4 décadas, Víctor Manuel Rocha, um ex-embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, supostamente espionou para Cuba. Seu caso demonstra que Cuba continua sendo um importante jogador, um player no mundo da espionagem. Parece um roteiro que você encontraria na mesa abarrotada de um agente Hollywood. Um republicano, que era o caso dele, estilo MAGA. MAGA é o Make America Great Again, né? Que era o slogan de campanha do Trump, do boné do Trump e tal, que classifica como se fosse um bolsonarista, né? Digamos assim. Enquanto trabalhava por anos como diplomata e embaixador dos Estados Unidos, secretamente levava uma vida dupla, supostamente espionando para o governo cubano por mais de 4 décadas, completamente despercebido. Porque tem gente que diz que essas coisas são teoria da conspiração. Ai, Paulo, poxa, quando você fala, sei lá, do Anselmo Góes, você está sendo exagerado. Ivan, né? O nome do Anselmo Góes, eu sempre esqueço. Isso é tudo. E a gente vai ver, vou falar de Brasil aqui. Vou conectar esse assunto com o Brasil, porque este cara tem ligações com o Brasil e eu vou chegar lá. Não percam, porque realmente é incrível. Envolve Brasil Paralelo, envolve a mim, envolve parlamentares brasileiros, Zé Dirceu. Calma que eu vou fechar isso aqui. Exceto que, se verdadeiras, ele ainda não foi condenado, as acusações contra Víctor Manuel Rocha, um oficial de carreira do serviço estrangeiro, acusado de servir como agente do regime cubano desde 1981, antes de eu nascer, tem implicações reais e perigosas. Após Rocha ser indiciado, ele foi indiciado na segunda-feira passada por acusações de espionagem, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse: esta ação expõe uma das infiltrações mais altas e duradouras do governo dos Estados Unidos por um agente estrangeiro. Rocha, um oficial nascido na Colômbia e criado em Nova York, que frequentou algumas das escolas mais elitistas do país. Cara, os cubanos aparentemente financiaram a educação dele nas escolas mais caras. Os caras não têm dinheiro para comprar comida, mas pagam a Universidade da Ivy League. Ele serviu como chefe dos interesses dos Estados Unidos em Havana, chefe adjunto da missão da Argentina e mais tarde como embaixador da Bolívia. Agora, calma que piora. Ele fez também períodos no Conselho de Segurança Nacional e no Comando do Sul dos Estados Unidos, dando-lhe acesso às informações altamente sensíveis e a capacidade de moldar a política dos Estados Unidos em relação a Cuba e a América Latina e ao Caribe em geral. Gente, Conselho Nacional de Segurança é o pessoal que dá uma merda, desculpa o meu francês aqui, mas dá uma cagada. O presidente chama o Conselho Nacional de Segurança e fala assim: cara, e aí, o que eu faço? Me explica aí o que está acontecendo. E um cara sentado no Conselho Nacional de Segurança, sob vários presidentes, era um agente cubano infiltrado.
vivendo uma vida falsa nos Estados Unidos, se postando como conservador. Aí eu não li esse livro, mas eu fiquei com curiosidade. Codename Blue Rand, The True Story of America's Most Dangerous Female Spy and the Sister She Betrayed. Ele conta a história, esse autor conta a história pro político, que é um site, ele conta a história dessa espiã no livro dele. E ele diz: subestimamos Cuba, isso é um recado do Brasil, subestimamos Cuba em termos de capacidade de inteligência ao longo dos anos. E também quando se trata de coisas como paciência, inteligência, determinação. Nós realmente o subestimamos. Desde o fim da Revolução Cubana em 1959, o governo cubano tem utilizado sua proximidade com os Estados Unidos como condutor para a relevância geopolítica, cultivando uma rede sofisticada de espionagem em Washington e outras capitais ocidentais, vendendo as suas descobertas de inteligência para regimes amigos ao redor do mundo, incluindo a China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Os cubanos são tão bons em espionagem, com esses agentes infiltrados por todo o mundo, incluindo o Brasil, que eles espionam e vendem as informações que eles conseguem. Eles são como se fossem subcontratados, freelancers, para esses regimes. Agora, olha essa parte interessante. Ao contrário de outros países que geralmente recrutam espiões através de suborno e chantagem, Cuba apela para a ideologia, recrutando seus espiões entre acadêmicos e funcionários dos Estados Unidos simpáticos aos seus objetivos e ambições do regime Castro. Em 2007, a lei federal da Flórida prendeu 2 professores da Florida International University, que foi onde eu fui palestrar na semana retrasada com o monarca e o Alan dos Santos sobre a ditadura no Brasil. Agora eu nem sei mais, de repente alguém ali não era um agente cubano. E eu explico por quê. Acusando de espionar para grupos de cubanos exilados em Miami para o regime Castro. Em 2009, Kendall Myers, analista da Europa no Bureau de Inteligência e Pesquisa do Departamento de Estado, e sua esposa foram presos sob acusações de passar informações secretas para Havana. Até a prisão do Rocha, que foi essa da semana passada, e eu vou dizer como é que isso se conecta comigo, com o Brasil, o caso mais prejudicial de espionagem cubana foi o de Ana Belén Montes, uma analista sênior da Agência de Inteligência e Defesa, que foi presa em setembro de 2001 e condenada por espionar por Havana por mais de 17 anos. Na época de sua prisão, ela estava posicionada para ter acesso exclusivo aos planos militares dos Estados Unidos durante a guerra no Afeganistão. Só que o embaixador Rocha é muito mais do que ela. Em tempo, em posições que ocupou e informações que teve acesso. Tem um trecho aqui muito interessante. Eu coloquei para os meus apoiadores do Locals há uma entrevista traduzida com este Jim Popkin, que é especialista em espionagem cubana. Né? E ele olha o que ele diz aqui. Ó. Se você olhar para o caso de Rocha, sabe, a alegação aqui é que ele começou no Departamento de Estado em 81, mas ele já havia sido recrutado pelos cubanos mesmo antes de se candidatar ao Departamento de Estado. Parece que eles o conheceram talvez no Chile em 73. É uma conjectura baseada na denúncia. Mas eles colocaram o Rocha no radar nos anos 70, talvez no início dos anos 80. E depois eles o ajudaram, prepararam ele ou ajudaram para se candidatar no Departamento de Estado. Esse é um grupo paciente e inteligente de especialistas em inteligência, trabalhando em nome do governo cubano, que tem esse tipo de fortitude e paciência para colocar alguém e esperar tanto tempo. No caso do Rocha, de forma intermitente. Ele esteve afiliado por sua própria admissão com Cuba por mais de 40 anos. E o fato disso não ter descoberto até semana passada é realmente notável. Para mim, é um testemunho do conjunto de habilidades e de inteligência do DGI.
assim, é uma coisa impressionante. O Rocha se destaca e é surpreendente porque ele era um embaixador. Você sabe, no final da sua carreira, ele se tornou o embaixador dos Estados Unidos na Bolívia. Ele tinha autorização de segurança, o security clearance, e sigilo máxima. Parte do que o governo, nosso governo, está fazendo agora é avaliar o que esse cara revelou. Porque ele certamente teria conhecido o nome dos agentes secretos. Olha, isso é uma loucura, gente. Ele certamente teria conhecido o nome dos agentes secretos que trabalhavam nos Estados Unidos em Cuba. Significa que Cuba sempre soube quem eram os agentes secretos americanos lá. Ele teria conhecido os programas secretos contra os cubanos e teoricamente, na região da América Latina. E depois, na iniciativa privada, ele virou consultor do governo americano. Agora, olha que interessante essa parte aqui. Os cubanos têm... Qual o papel da ideologia no recrutamento? E como eles encontram pessoas para espionar para eles? Os cubanos têm um histórico de procurar recrutas em potencial desde muito jovens. Vejam a entrevista que o Anselmo Góes, que é um dos principais jornalistas do Globo, no Rio de Janeiro era a coluna mais lida que tinha o jornal, o Anselmo Góes, etc., que conta que ele foi para a União Soviética, estudou com um nome falso de Ivan, acho que é Ivan Valente. Ele dá uma entrevista para aquele ator Lázaro Ramos, acho que no Futuro, uma coisa assim. Olha o papel das universidades. Marta Velasquez estava na Universidade de Princeton como estudante de graduação e escreveu sua tese de conclusão sobre Cuba e foi para Cuba. É provável que os cubanos a tenham conhecido então como estudante de graduação. Até o momento em que ela chega ao SAIS, ela já se encontrou com os cubanos. Ela foi recrutada e trabalhou para eles como observadora de novos talentos. Ana Montes, que é essa do livro que ele fala, estava na pós-graduação e foi identificada por Marta e pelos cubanos na pós-graduação como uma mulher na faixa dos 20 anos. Esse é o modus operandi deles. Eles vasculham as escolas de pós-graduação americanas e em muitos outros lugares também. Mas eles estão procurando sempre, principalmente, recrutas ideológicos que simplesmente acreditam na causa. E Rocha parece ser um deles. Pelas suas próprias palavras, o FBI, a Segurança Diplomática do Departamento de Estado, ele disse a eles que acreditava na causa e falou brilhantemente sobre Castro, a revolução e o regime. Ele disse que criou uma lenda, como eu expliquei aqui o que era lenda, né? O lenda é o nome falso, é a história. Em linguagem técnica, isso se chama de história-cobertura, que é quando você cria uma história falsa para cobrir o que você está fazendo. É o jargão dos militares. Ele criou uma história-cobertura, e aqui eles chamam de lenda, uma história sobre si mesmo, onde ele se apresenta basicamente como um republicano estilo MAGA, um trumpista, um bolsonarista, digamos assim, para o Brasil. Embora no seu coração ele apoie uma ideologia comunista. Tá aqui, ó. Neste caso, ele criou toda uma fachada em um cenário onde ele é um republicano linha dura para o público. Mas em privado, na realidade, ele está apoiando um regime comunista. Não estou familiarizado com ninguém mais fazendo isso. Pelo menos na história recente, diz o cara que pesquisa esse assunto. E a entrevista é longa aqui, todas as perguntas. Para os meus apoiadores do Locals.com, só alguns trechos aqui para vocês. Mas calma que vai piorar. 40 anos. 40 anos. Foi para a universidade com dinheiro cubano, passou por vários governos, presidente direita, esquerda, como agente cubano. Conhecido por todo amigo como um cara de direita, trampista, MAGA. Agora imaginem vocês, é tudo falso. Como é que você consegue viver uma vida falsa por 40 anos? E tudo em nome, não de dinheiro, mas de uma ideologia. O cara viveu 40 anos na vida falsa em nome da ideologia assassina do Fidel Castro. Agora eu vou piorar. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu e vários parlamentares brasileiros nos reunimos com este cara, o embaixador Rocha, há alguns meses atrás. A reunião da gente foi dentro de um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos.
onde o embaixador Rocha era um consultor especialista na área de ações e asilos políticos contra ditaduras. Por isso que a gente estava na reunião. Veja a loucura, uma reunião numa mesa gigante, uma sala de reunião, num puta escritório na Brickell, que é, digamos assim, a zona mais nobre do centro aqui de Miami. Esse escritório gigantesco, acho que é o segundo maior escritório dos Estados Unidos, ou um dos 5 maiores dos Estados Unidos, ele tratava de asilo político de ex-presidente, de personalidades venezuelanas, cubanas, etc. Nicarágua. E o homem de frente desse escritório era um espião cubano com acesso à segurança e todos os segredos americanos e de tabela, por tabela, de vários outros países. E quem recomendou o escritório, pasmem, foi uma pessoa ligada ao senador republicano da Flórida, descendente, filho de cubano, Marco Rubio. E claro que o Marco Rubio não sabia, ninguém sabia. A gente está falando de alguém que... Gente, botar a mão na cabeça, a gente está falando de alguém que era do Conselho Nacional de Segurança, ex-embaixador, gente. Eu volto a dizer, o NSC é o órgão do governo criado com a finalidade de auxiliar o presidente em segurança nacional e política externa. E claro que eu não vou dizer aqui quem foram os deputados que estavam na reunião, senadores e deputados, para preservá-los, né? Não foi uma coisa pública, não saiu no Brasil, etc, etc. Não teve bafafá. E eles já estão cientes, ficaram tão perplexos como eu. Mas não é só isso. Há um interesse especial do embaixador Rocha, havia no Brasil. Hoje eu soube que o embaixador Rocha esteve no Brasil há 4 meses atrás. Foram informações que eu recebi. De boa fonte. E mais, eu soube que o embaixador Rocha teria assinado um contrato com a Brasil Paralelo. E eu procurei as pessoas que eu conheço lá no Brasil Paralelo, não tenho uma relação próxima, eles não comentaram o caso, mas estavam cientes. E óbvio que eles não têm culpa nenhuma, não estou culpando aqui o Brasil Paralelo, ninguém tem culpa, a gente está falando de uma história, o cara viveu 40 anos, uma vida falsa. Eu só estou chamando para deixar a atenção claro que o espião cubano estava interessado e se infiltrando no Brasil. E esse foi o que a gente descobriu. Aliás, a gente não, quem descobriu foi o governo americano, depois de 40 anos. Porque o governo brasileiro não sabe de nada. A BIM não sabe de nada. A Polícia Federal só checa grupo de zap de empresário, tia bolsonarista. Inteligência do Exército não deve saber de nada, mas se souber também ninguém escuta, porque quem é que dá bola para a inteligência do Exército, para os militares, qualquer bola para os militares hoje em dia, coitados, estão escanteados ali, pintando, caiando meio fio, plantando árvore, por ordem do general Tomás. Tem um bom serviço de inteligência, é o único que tem no Brasil, mas o que adianta se o teu comando é um lixo? Né? Agora, você pensa em todos esses anos, milhares de cubanos no Brasil. Milhares de cubanos no Brasil. Não tem nenhum espião? Mais médicos, milhares de cubanos no Brasil. Agora, e se eu disser para vocês, me ocorre aqui, que o homem no comando da Agência Brasileira de Inteligência, eu já disse isso aqui no programa, ele foi indicado, a BIM que deveria cuidar disso, né? A nossa CIA, ele é homem do Zé Dirceu, ele foi indicado pelo Zé Dirceu. O mesmo Zé Dirceu, talvez as pessoas não saibam disso, o mesmo Zé Dirceu que recebeu treinamento militar quando jovem e do serviço de inteligência justamente em Cuba. Os mais jovens não sabem disso. O Zé Dirceu, em 69, ele foi trocado como prisioneiro político nas negociações para liberar o embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick, que foi sequestrado pelo MR8, pela ALN. Franklin Martins, que foi ministro do Lula. Como é o nome dele?
Oh, meu Deus. Gabeira, da Globo, coitado. Eu acho até que o Gabeira é um caso não arrependido. Franklin Martins, não. Nunca foi, né? Agora, mas no primeiro governo Lula, ele foi lá do governo. Então, o Dirceu foi trocado como condição e tal, para a liberação do embaixador, e aí depois ele foi para o México e depois foi para Cuba, onde ele recebeu treinamento militar e estudou e voltou ao Brasil como clandestinamente. E quando eu estou falando clandestinamente, eu estou dizendo que assim, depois do exílio, o Zé Dirceu fez cirurgia plástica para modificar, transfigurar o rosto, adotou uma identidade falsa, ficou vivendo lá como Carlos Henrique Gouveia de Melo. Foi lá para Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Ninguém sabia quem ele era. Viveu uma vida falsa por anos, casou. A esposa não sabia que ele, na verdade, era Zé Dirceu. E depois que meu avô deu anistia em 79, ele, opa, deixa eu tirar a minha... Criou uma lenda para ele, como no jargão. Provavelmente continuou operando em favor de Cuba e revelou a verdadeira identidade dele e voltou para a vida pública para fundar o PT. Ou seja, o Zé Dirceu, você acha que tudo essa teoria da conspiração, o Zé Dirceu, o embaixador Rocha, esses caras são o The Americans. É a mesma história. Mas lembrem-se, não se esqueça que quando você estuda comunismo, como o Xandão, que sabe muito de comunista, ele diz que não existe. Existe às vezes para o Lula, às vezes não existe, depende. Pô, gente, esses caras eles estão anos luz à nossa frente. É paciência, é metodologia. Você vê que o cara fizeram no Brasil com um jornalista. Leiam os livros do Andrews, do Christopher Andrews. Vocês vão ver a quantidade de agente infiltrado que tem. E esses caras sempre tiveram anos luz à nossa frente. A gente só sobrevive mesmo por providência divina. Sabe quem vai falar essas coisas para vocês, que eu estou falando aqui no ar? Ninguém. Porque ninguém é doido de ficar falando isso. Então, senão as pessoas vão cair no inquérito das fake news, que nem eu, mesmo não tendo nenhuma linha do que eu disse aqui que não seja absolutamente verdadeira. Tudo que eu disse aqui é indiscutivelmente verdadeiro. Mas nós chegamos ao ponto de que a gente precisa de jornalistas em exílio no exterior para falar o que os jornalistas brasileiros não podem mais falar. Porque a gente aqui de fora está protegido pela primeira emenda americana, podendo ser a sua voz, né? Sofrendo represálias, claro, sofrendo prejuízos, mas pelo menos sem o risco de amanhã aparecer a Gestapo aqui na minha porta e me levar. Então o que eles fazem? De novo, a asfixia financeira. Então, para a gente continuar falando, o que a gente precisa é do quê? É do seu apoio, é da sua retaguarda. Porque é impossível lutar qualquer guerra sem a retaguarda. Você é um soldado, tá lá na linha de frente, trocando tiro com a tropa, etc. Você fala assim, pô, cadê munição? Pô, não tem. Cadê comida? Não tem. Pô, então o que eu faço aqui? E aí que você precisa entrar. Com vocês, com $5 por mês, se você usar o cupom de desconto aqui do link da descrição, você pode apoiar o meu trabalho. Você pode apoiar esse programa, pode apoiar tudo mais que eu faço. Através do locals.com, realpfigueiredo.locals.com. Esse primeiro link aqui da descrição. Porque eu não vou conseguir continuar o trabalho sem a sua ajuda. A gente ainda está muito longe de conseguir garantir aqui as despesas e operações, mas muito longe. O prejuízo que eu sofri com esses bloqueios é absolutamente irrecuperável. Mas tudo bem. Ao longo dos anos a gente vai construindo tudo e tal, com a proteção divina e com a ajuda de vocês. Por isso que eu peço que quem puder, quem se sentir tocado, abra mão de um lanche do McDonald's por mês e continue me dando munição. E eu não falo só para mim, não. Esses são momentos de... Esses caras... A gente não tem um Jorge Soros. Né? Então, como diz o Churchill, give us the tools and we finish the job. Né? Nos dê as ferramentas e a gente conclui o trabalho. E o seu apoio é a ferramenta.
Então, realpfigueiredo.locals.com, primeiro link aqui na descrição. As primeiras 50 pessoas ganham $7 por mês, isso dá 30 e pouquinhos reais, tudo em sigilo. Você pode cancelar na hora que você quiser. Apertou, cancela. Pô, não gostou, cancela. E eu te dou uma quantidade enorme de conteúdo. A gente quer chegar aí na nossa meta para que uma hora as despesas sejam cobertas, depois a gente possa continuar investindo em outras coisas, trazer mais jornalistas. Vocês imaginam se eu tivesse um jornalista que fosse aqui para me apoiar, de qualidade, que eu pudesse selecionar um jovem para eu treinar, pudesse... Não, sou eu, Futebol Clube. Então é isso. Mas graças a vocês. E peço também a quem puder para assinar o Fio Diário, se inscrevam no canal do Fio Diário. Quem está assistindo no YouTube, esse programa é transmitido, bom, primeiro pelo Locals, pelo Rumble, que é o concorrente do YouTube de vídeo, escreve Rumble, né? Pelo Twitter /X, no perfil novo que eu tenho lá, o Paulo Figueiredo Show, @pfigueiredo Show, e tem também, eu acho que é @pfigueiredo Show, mas a Paulo Figueiredo Show você vai achar, e tem também os canais do YouTube. No YouTube a gente tem 2 canais, tem o canal do Fio Diário, que está aí batendo 160 mil inscritos, que bacana, uma iniciativa tão jovem, e tem o canal do Paulo Figueiredo Show. Além disso, tem o meu canal que está bloqueado no Brasil, meu canal com mais de 1 milhão de inscritos, que está bloqueado no Brasil. O canal Paulo Figueiredo Show está aí, acho que vai bater 90 mil inscritos hoje. A gente está tentando chegar a 100 mil aí. Não sei se vai dar para até o final do ano, mas no início do ano que vem. É um começo. Vou botar uma outra plaquinha aqui ao lado da que eu tinha do outro canal. Mas se você tiver inscrito no canal do Fio Diário, se inscreva no Paulo Figueiredo Show. Se você tiver inscrito no Paulo Figueiredo Show, se inscreva no Fio Diário.